Meu parceiro, saiu uma nova temporada de Baki-Hanma, o anime que é 1% história e 99% luta. E agora inventaram de descongelar um homem das cavernas. O negócio aqui tá muita loucura, papo reto. Sem contar que eu tenho certeza que esse anime vai ser cancelado. Aconteceu tanta coisa cabreira nesse anime que você não tem ideia. Cola comigo então nessa aventura aqui e bora ver um monte de homem musculoso saindo no tapa. O episódio começa com uma abertura bem épica, um meteoro caindo na terra e exterminando todos os dinossauros. Nessa treta aí tinha um cara lutando contra um tiranossauro Rex, esse daí é o Pickle, um homem pré-histórico que foi descongelado pra lutar contra os mais poderosos da atualidade. E não é por nada não, mas essa abertura aqui tá linda, meu parceiro, tá incrível. Isso já aparece o Baki com o espacate esticado e as pernas pra cima. Ele tava lá dando uma treinada de boas, até que o capitão veio trocar uma ideia com o Baki, porque ele quer que o Baki conheça um cara que é meio diferenciado. Qual que é o animal mais forte da história, o mais forte do planeta? É o dinossauro, né mano? Daí o cara pergunta qual que foi o dinossauro mais forte, e o Baki responde que é o T-Rex. E assim que o velho joga um jornal na mão do Baki, ele se surpreende por ter encontrado um cara mais forte que o dinossauro. Além de luta, a gente vai aprender muita coisa sobre história aqui, hein? Esse lutador tava congelado dentro de um salgema, e ele tava atacando um dinossauro, os dois estavam congelados. Só que todo mundo acha que é impossível um homem atacar um dinossauro, então o Pickle foi levado pra ninguém menos do que o Albert Einstein, o próprio mano. Ele mesmo que vai cuidar do corpo desse Neandertal aí, desse homem das cavernas pré-histórico. O objetivo deles é reviver esse cara, e eles já conseguiram fazer isso com algumas bactérias, então não deve ser difícil reviver uma pessoa também. Eu tô achando que essa história vai dar muita merda, meu parceiro, escuta o que eu tô falando. Olha a mão desse cara, olha as garras do maluco. Eles colocaram o nome desse homem das cavernas de Pickle, e Pickle significa Pickles. Cê tá maluco, hein, véi? O Pickle foi colocado dentro de uma banheira incubadora, pique o Wolverine quando fez a cirurgia pra ganhar o Adamantium. Isso é pra mostrar que o experimento tá loucura. E o cientista aí ainda jogou uma bituca de cigarro na cara do Pickle. Nessa mesma hora, ele teve uma brilhante ideia. Ele vai ser o primeiro ser vivo a comer um tiranossauro Rex. Enquanto isso, o Albert Einstein percebeu que tinha carne de dinossauro no estômago do Pickle, ou seja, era ele que tinha atacado o dinossauro. O cientista lá preparou um bife de tiranossauro Rex e o cheiro da comida foi o suficiente para acordar o Pickle do sono. O cara já acordou todo musculoso, todo bombadão. Para ele tudo aqui era novo, é a primeira vez que ele vê tecnologia de verdade na frente dele. O cara ficou meio confuso, mas ele reconheceu o cheiro daquele suculento bife de dinossauro. Enquanto o cientista tava rangando, o Pickle já chegou por trás dele e olha o tamanho do homem, gigante. Foi aí que o cientista começou a ficar em choque. A cabeça do cara já tinha bugado, ele ficou paralisado. Mas ele percebeu que esse cientista era fraco demais e decidiu meter o pé dali. Só que o cientista já pegou o revólver. Essa foi a pior decisão que ele tomou. Foi aí que o cientista começou a descer uns pipocos nele. Mas é óbvio que uns tirinhos desse não ia fazer efeito nele, né? Na verdade fez só um arranhão e nada mais. O Pickle arremessou as balas nele de volta e o cientista se mijou todo. Então o Pickle já deu uma sacolejada nele e soltou ele no chão. O Pickle tava tentando pedir alguma coisa. Só que como o cientista não entende a linguagem dos primatas, ele tomou só uma tapona e voou pra longe. E agora já era pra ele. Ele tentou se esconder onde o T-Rex estava, mas isso foi o suficiente pra enganar o Pickle. Então o cientista prendeu ele lá dentro. Depois disso deu até polícia. Eu nem preciso dizer que o cientista contou uma história muito mentirosa, né? Dizendo que ele quebrou o Pickle na porrada, ainda prendeu ele. Falar até papagaio fala, né? Eu quero ver ter coragem pra peitar aquela tora de músculo. Mas relaxa que os policiais chegaram aí pra prender o Pickle que acordou do seu sono de Cinderela. Todos os personagens de Baki têm um maxilar completamente trincado. Todo mundo aqui é fisiculturista, é loucura. Do nada, o Pickle quebrou a parede e saiu pra fora todo loucaço. Mandaram chamar 30 homens, mas o Pickle só ergueu a viatura com as mãos. Então chegou o exército, e essa é a oportunidade perfeita pro exército testar uma nova arma, uma armadura robótica. O Pickle tava lá sentado bem de boa, tranquilaço como se nada tivesse acontecendo. Então chegou um soldado com uma armadura robótica pra enfrentar o Pickle no mano a mano. O Pickle só se levantou e foi pra cima do robozão como se não fosse nada. Ele quebrou a armadura inteira com um único soco. Até a broca que tentou perfurar o pescoço dele não serviu pra nada. É mano, chama mais gente aí porque essa tropinha não vai adiantar de nada. E olha os caras aí com o maxilar tudo trincadão, tudo bodybuilder. Só sei que o capitão desceu do jipão e ele vai sozinho peitar o Pickle. Ele foi tirando todas as roupas no meio do caminho e mano, essa cena é maravilhosa. Dois homens sem nada batendo um papo, mas eu não vou mostrar aqui porque é um negócio meio bizarro, mas de boa. O Pickle foi levado pro Japão. No episódio 2, o Pickle foi chegando lá no Japão bem de boa, ele foi transportado por um avião militar. E o Pickle já virou uma celebridade, todo mundo conhece ele. Ele tava sendo cercado por um grupo de soldados. E esse Pickle é lindo demais. O olhar do cara é fulminante. E só do Baki ver ele pela TV, o Baki já entrou em choque e ele ficou todo suado. Mas calma que a gente tem a cena mais pesada do anime. Uma repórter foi entrevistar o Pickle. E assim que o Pickle viu ela, ele viu ela como se fosse uma fêmea. E sim, mano, acontece exatamente o que você tá imaginando. Essa cena foi sinistra. Tiveram muita coragem de colocar isso no anime. Só que depois disso, ele só se deitou no chão e dormiu. É o tal do come e dorme, se é que você me entende. Mas aí aparece Albert Einstein explicando sobre o fim dos dinossauros e tudo que ele tá falando
mano, é verdade, eu tava lá, eu vi tudo isso daí, mas foi graças ao congelamento da extinção dos dinossauros que o Piccolo ficou bem preservado. Só que depois do que aconteceu com a repórter, a população começou a fazer manifestação. O que aconteceu foi algo realmente bizarro. Só que o tenebroso do Yujiro Hama chegou bem na porta do QG do exército pra ver o Piccolo. Enquanto isso, tinha mais gente invadindo o lugar. O Piccolo, mano, tava em um lugar muito bizarro, parecendo um playground de criancinha. Só que ele tava lá sossegado, e o tal do Hetsu Kaiô já invadiu o lugar, porque ele tá louco pra ver o Piccolo pessoalmente. Então ele já enganou um dos guardas e deu uma encoxada nele, mano. O cara tava andando colado como se fosse um encosto. Então o Yujiro decidiu que vai acabar com todo mundo do exército pra poder entrar. Só que os guardas começaram a se socar, e tinha um deles que tava até se batendo. Eu não entendi foi nada dessa cena aqui, mas eu acho que todo mundo ficou muito em choque de verdade. E o Yujiro só dá uma lapada no portão que ele cortou o cadeado com a própria mão. E ele entrou tranquilamente em uma base militar como se fosse a casa dele. Enquanto isso, o encosto tava lá, encoxando o guarda e andando atrás dele. E o guarda não percebeu nada. Como assim ninguém tá vendo ele? Só que um flash de luz acabou entregando o maluco. Ele só deu um telefone no guarda e colocou ele pra dormir. E assim que ele invadia a base onde o Piccolo tava escondido, ele percebeu algo estranho. Alguém já tinha invadido o lugar antes dele. Esse é o Kosho Shinogi, um dos maiores lutadores do mundo. Os dois vieram pra ver o Piccolo, tá todo mundo muito curioso. E tá todo mundo querendo lutar contra ele. Só que lá dentro, o dinossauro de brinquedo começou a se mexer. E o Dopporochi tava lá dentro do boneco disfarçado. E o Jack Hama também tava lá dentro. E também o Goki. E também o Katsumi Orochi. Além do Jaku Kaiô. Ou seja, uma macharada do caramba que invadiu o lugar só pra ver um homem pelado. Isso aqui tá dando vergonha. Pra mim isso tá constrangedor demais. Quando foram ver o que o Piccolo tava fazendo, ele tava bem de boa lá dormindo. Ele não tava nem aí pra esses caras. Mas o Jack deu só um chutaço no tronco e o monstro saiu da jaula. Ele já saiu mijando na cara de todo mundo. Só que nessa hora chegou o Yujiro Hama, a criatura mais forte do mundo. O Yujiro já deu uma humilhada no Katsumi, dizendo que ele é fraco e que fica se fazendo de forte. E era tudo verdade, mano. Ele tentou atacar o Yujiro, mas nesse milésimo de segundo, ele tirou o cardaço do tênis do maluco e jogou na cara dele. Depois disso, ele fez força contra um vidro blindado e quebrou o vidro só com os músculos. A roupa dele ficou rasgadona e ele só entrou no lugar pra poder peitar o Piccolo no soco. Mano, o Piccolo descia cacete em dinossauro. Então ele começa a medir força contra o Yujiro Hama e a troca tava tão sinistra que deixou o Piccolo empolgado. Isso fez o Yujiro ter que usar uma técnica, porque na verdade o Yujiro ficou muito em choque com esse maluco aí. O Yujiro até caiu pra trás. Só que o Piccolo se levantou de uma forma tão sinistra que deixou todo mundo impressionado. Só pelo fato dele ter se levantado, mano, porque as ações mais simples se tornam belas. Só que o exército chegou lá pra tirar o Yujiro Hama do recinto sem massagem. O Yujiro saiu de lá tranquilamente. E o guarda foi lá pedir perdão, porque ele tá ligado que se falar alguma besteira vai tomar uma lapada no pé do ouvido que não vai escutar a novela nunca mais. O guarda foi mó educadão lá, pedindo pro Yujiro se retirar de forma totalmente amigável. E sim, mano, o Yujiro vai se retirar, se todo mundo puder sair do lugar de forma pacífica. E todo mundo saiu de lá tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Os guerreiros mais fortes foram libertados. Tinha até sobrado um pra trás que saiu de lá com o rabo entre as pernas. No episódio 3, o amigo do Baki tava com ele tomando um suco de boas. E esse moleque tá louco pra que o Baki pegue o Piccolo na porrada. Mano, o cara acabou de acordar depois de milhões de anos e tá todo mundo querendo bater nele por motivo nenhum. Mas o Baki já enfrentou um louva-a-Deus gigante. Será que ele conseguia peitar o Piccolo? Na real, o Baki não tá nem aí pro Piccolo. Ele só quer vencer o pai dele. O problema é que o pai dele é forte demais. E sempre que o Baki fala sobre o pai dele, ele parece estar muito feliz. E a verdade é essa, mano. Depois disso, colocaram o Piccolo de volta dentro da árvore, mas ele não conseguia parar de pensar no Yujiro. É a primeira vez que ele encontra um oponente à altura. O Yujiro fez ele voar que nem um pedaço de bosta. Nem os dinossauros conseguiam fazer o que o Yujiro fez. Mas o Piccolo ficou muito feliz por ter experimentado algo novo. Depois disso, já cortou pra um dojo, onde o Hetsu Kaiô ia fazer uma apresentação. Ele deu um soco em vários blocos de pedra, mas ele conseguia quebrar exatamente o bloco que ele quisesse, mesmo socando o primeiro bloco. É muita maestria mesmo. O Baki ficou impressionado porque esse cara é foda demais. Mas a verdade é que o Baki é mais gênio que todo mundo nesse anime. Então eles começaram a bater um papo e o Baki tá querendo aprender Kung Fu com o Hetsu Kaiô. Ele tá querendo expandir as técnicas de artes marciais dele. Só que o Hetsu recusou na cara larga. Ele não tem interesse nenhum no Baki. O Hetsu na realidade não tá interessado em nada e em ninguém. Ele só tá interessado no Piccolo. Tá todo mundo interessado nesse homem das cavernas. Eu não sei o que esses malucos têm na cabeça. Não pode vir ninguém forte que já querem sair trocando soco. Mas se o Piccolo peitou e o Yujiro, mano, eu quero ver quem é que vai conseguir bater de frente contra ele. Só que o Hetsu começou a dar uma de mão torta. Ele tá dizendo que queria tocar nele, abraçar nele. Esse tipo de coisa. Eu não sei não, hein? Lá ele. Eu achei essa conversa meio suspeita. O Baki então meteu o pé do dojo e ele já tá furioso. Esse povo só pensa em pica. Enquanto isso, prepararam um lugar pro Piccolo ficar. Uma espécie de tatame com areia pra ele poder ficar e descansar. Até porque estão tratando ele como um animal. Só que o Piccolo tá morrendo de fome, mas ainda assim, o Piccolo só devora quem enfrenta ele. Colocaram vários animais pra lutar contra ele, mas todos fugiram. Até o leão fugiu, mano. Mas falta um oponente. Vão colocar uma espécie que tá correndo risco de extinção. Cadê o Ibama pra parar esses caras? É cada coisa mais errada do que
que a outra nesse anime. Colocaram um tigre siberiano pra lutar contra ele. Um tigre siberiano todo musculoso ainda por cima. E o tigre, mano, não foge de ninguém. E o Piccolo se sentiu desafiado, ele vai lutar contra o tigre. O Piccolo já foi pra cima do tigre e quebrou a coluna dele com um único golpe. E ele devorou o tigre com pelo e tudo ainda por cima. E o Baki tava vendo isso no jornal, isso tá deixando ele cada vez mais convencido. Esse Albert Einstein é muito esquisito. O cara tá fazendo um monte de coisa errada. Ele já separou 500 tigres pra dar de alimento pro Piccolo. E o protesto tava rolando solto. Depois disso, o Hetsu foi conversar com o Tokugawa. O Hetsu percebeu que o Piccolo só devora quem ataca ele. Mas tá difícil encontrar alguém que tenha coragem de peitar ele no mano a mano. Foi aí que o Hetsu decidiu se voluntariar pra ser a presa dele. Ele quer lutar contra o Piccolo. O Albert Einstein tava sendo entrevistado até o talo, mas ele não vai falar nada pra não ser cancelado, né, meu parceiro? E o Hetsu não tá nem aí. Ele quer virar comida do Piccolo. E eu acho que ele tá apaixonado. Eu acho que vai rolar uma rinha entre homens suados sem camisa. Você vai ver, cara, confia no que eu tô falando. E vai começar o combate. O Piccolo contra o Hetsu Kaiô. Nessa mesma hora, o Hetsu já tava sem camisa indo em direção ao Piccolo. E ele tava lá dormindo. Tava lá bem de boa com a barriga pra cima. Todos os animais que dormem assim é porque estão bem relaxados. Porque pro Piccolo não existe nenhuma ameaça pra ele. O cara tá acostumado a enfrentar dinossauro, meu parceiro. Você acha mesmo que uns ralés desse vai fazer algum efeito nele? Nesse exato momento, o Piccolo acordou. Porque ele sentiu uma ameaça iminente se aproximando dele. E sim, mano, Hetsu Kaiô estava se aproximando. Finalmente o oponente digno. O Piccolo já entrou em modo de ataque e ele tava muito puto, mano. O Hetsu já foi pra cima dele, mas o Piccolo deu uma tapa nele que jogou ele pra bem longe que nem um pedaço de bosta. Mas calma lá que a luta só tá começando. O Hetsu deu um chute na cara do Piccolo, depois passou uma rasteira nele e deu outro chute na cara dele. Só que mesmo dando tantos golpes assim não adiantou. O Piccolo começou a chorar e ele só chora quando vai devorar suas vítimas. De novo, o Hetsu começa a encher ele de porrada. Só que mesmo dando tantos golpes assim, é como se os golpes dele fossem só uma massagem. Ele não consegue fazer nem o cérebro do Piccolo tremer. Desse jeito ele nunca vai a nocaute. O Piccolo já pega o Hetsu pela cabeça e dá um telefone nele que já colocou ele pra dormir. E depois disso, mano, só devorada. E sim, o Piccolo realmente faz isso. O Hetsu foi rangado. Daí o Hetsu decide tirar sua papete do Seninha, e quando ele faz isso é porque ele vai lutar a sério. Mesmo sem a papete, ele tá tomando uma sova. Esse negócio de artes marciais não serve pra nada. Foi que o Hetsu decidiu que não vai usar mais as artes marciais. Ele vai tentar usar a força bruta. Ele começa a girar os braços pra dar um soco nele, mas não adianta. Parecia uma criança querendo bater em um adulto. Era só um tampinha patético. O Piccolo viu o Hetsu como se fosse uma fêmea. Só que o Hetsu começou a usar suas técnicas de novo. O corpo dele tá reagindo de forma automática. Do nada, o eu dele do futuro da mente dele começou a conversar com ele. Parecia até um gênio da lâmpada, meu filho. Bora bater um papo com ele mesmo. Depois de bater um papo com ele mesmo, que eu achei bizarro pra caramba essa cena, mas agora ele se entregou completamente pras artes marciais. Agora ele voltou pro combate. Ele começou a revidar todos os golpes e deu até um golpe baixo no Piccolo, se é que você me entende. Ele deu uma sequência de golpe muito cabulosa no Piccolo. E essa cena foi foda demais, hein, mano. Ele colocou o Piccolo no chão. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: será que ele ganhou? O episódio 4 começa com o Hetsu Kaiô deitando o Piccolo na porrada. Ele finalmente conseguiu usar suas artes marciais pra vencer o Homem das Cavernas, o atual homem mais forte do mundo. É difícil de acreditar que ele foi derrotado. E é difícil de acreditar mesmo porque ele realmente não foi. Os golpes do Hetsu não causaram nenhum efeito nele. Então Albert Einstein explicou como funciona a anatomia do Piccolo. A espessura dos ossos dele e a coluna cervical são totalmente diferentes. Então é difícil fazer o cérebro dele balançar e causar um nocaute. Essa luta inteira do Hetsu contra ele não serviu de nada, ou seja, o cara ficou dando golpes e golpes à toa. As artes marciais servem apenas para lidar contra humanos comuns. Esse cara é totalmente fora da casinha, né, meu parceiro? Então ele já fica naquela posição de 4 patas e uma posição completamente inclinada. Nada chega perto dessa postura. É a postura do ataque de uma fera. Agora o Piccolo só anda em linha reta, ele só segue em frente. Mas o Hetsu decidiu que não vai recuar. Ele vai peitar esse golpe no mano a mano. Ele vai usar a técnica do punho esmagador e socar ele de forma direta. Mas o Piccolo deu uma investida que esmaga até Triceratops. Esse ataque ele só usa contra os monstros mais fortes. Esse golpe mandou o Hetsu lá pra casa do chapéu. Mas o Piccolo tomou um soco no olho também. Isso não ficou de graça não. Então ele começou a chorar. E esse cara só chora, mano. Mas ele sempre faz isso quando está prestes a devorar a sua presa. Parece que o Hetsu agora já era, né? Vai sentar no colo do Tinhoso. O que vai acontecer agora é algo natural. É hora do jantar. O Piccolo só devora quem ataca ele. Quem é uma ameaça pra ele. E no começo da luta já tinha tudo sido combinado. O Hetsu quis lutar contra ele porque é burro. Então o velhão desceu lá pra trocar uma ideia com o primata e tentar convencer ele de não fazer uma atrocidade. Você acha mesmo que esse Neandertal entende alguma coisa? Ele deu só um tapofo na orelha do velho que jogou ele longe. E sim, mano, aconteceu o que a gente imaginava. Ele mandou pra dentro a perna do Hetsu. Eu tô falando, esse anime vai ser cancelado. Só que o Albert Einstein deu um boa noite Cinderela pra ele dormir. E o Hetsu tá vivo, mano, só que tá perneta agora. Daqui a pouco ele coloca uma perna de pau e vira um pirata. Ele acordou todo arrependido. É óbvio, né, cara? Ele pensava que era forte. Mas na verdade é só um figurante que apanhou pra caramba. E agora ficou cotoco aí. Sorte dele que ele
ele sobreviveu, mas foi uma vergonha. O cara tava dando uma de mão torta e saiu na pior. Então o Baki foi lá ver o Hetsu e pegou o cara só o candango, o cara tava só o pó. Apanhar de um Neandertal é meio complicado, né, meu nobre? Até porque o cara treinou Kung Fu a vida inteira e apanhou como se fosse uma criancinha. Mas relaxa que o Baki vai peitar ele pra se vingar, mas não agora. Até o Baki lutar contra esse cara vai demorar. Tomou uma surra em doidinho. Daí beleza, eles ficaram uma meia hora lá conversando e o papo aqui foi um papo muito constrangedor. Eu não vou nem dizer o que rolou aqui, mas digamos que o Baki deu uma de coxa pro cara não ficar muito triste. Então depois disso o Baki vazou e ele percebeu que o pai dele também devora seus oponentes. Tanto o Piccolo quanto o pai dele tem coisas semelhantes. Ele acha o pai dele incrível. Daí cortou pra um dojo onde o Dou Orochi tava quebrando um pedaço de gelo com as mãos. Isso daí até eu consigo fazer. E agora ele vai cortar uma agulha com as mãos. E isso aí até eu consigo fazer também. Pode ver que o Dou Orochi é caolho. Teve um que perdeu a perna, outro perdeu o olho, só falta um perder o braço pra completar o bonde dos piratas. E assim que o Doppo percebeu que o Hetsu perdeu pro Piccolo, ele já ficou em choque. O ombro e a perna devorado, fião. O homem das cavernas não tá pra brincadeira não. Daí o Doppo ficou conversando com o filho dele e ele explicou que o Hetsu virou comida do Piccolo. Aquele homem das cavernas não tá nem aí pra esses lutadores, meu nobre, porque papo reto. Todo mundo que tenta enfrentar ele, pra ele é só um lanche. Mas o filho do Orochi acha que ele tá subestimando a humanidade. Eu acho que ele vai lá cobrar a bronca. Depois que descobriram que o Hetsu tinha sido comido, o negócio tinha ficado doido. E assim que foram atrás do Piccolo, ele tinha quebrado uma porta de aço e tinha fugido. A única vez que a porta foi quebrada foi quando o Yujiro quebrou. E agora o Piccolo tá solto por aí, parecendo o King Kong. Apareceu um cara andando no meio da rua e esse cara é muito forte. Ele luta karatê, boxe, faz academia e ninguém sabe o porquê ele tá andando por aí. Na realidade, ele tá procurando alguém pra brigar. E calma que ele vai achar. Ele começa a mijar em uma lixeira, até que ele é engolido pela lixeira, mano. Tenta imaginar quem foi. De lá de dentro sai o Piccolo, malado nos panos, outfit de milhões. O cara tá usando boné da Adidas, tênis da Nike e os carai. E assim que o Piccolo viu a cidade, ele ficou em choque. Era muita luz. Parecia que tava de dia, sendo que tava de noite. Ele tá confuso. O cara tá acostumado a viver no meio do mato. Isso aí é tipo um nordestino vindo pra cidade grande. Toda vez que chega se impressiona. Mas ele tá bem de boa aí. Tá malado agora nas roupas caras. E ele tá com fome, meu parceiro. Então de repente ele tentou atravessar a rua, mas o farol tava aberto. Um caminhão atropelou ele e jogou ele pra longe, mano. Só que nessa hora ele começou a enxergar o caminhão como se fosse o inimigo dele. Agora ferrou demais. Ele já foi pra cima do caminhão e meu parceiro, o cara ergueu um caminhão com as próprias mãos. Esse daí tá acostumado a derrotar dinossauro. O caminhão pra ele não é nada. Pra sorte dele, era um caminhão frigorífico que tava transportando carne. Daí ele já aproveitou e fez a boia, né? Mandou altos quilos de carne pra dentro, mas comer carne crua faz mal, hein? No episódio 5, o filho do Orochi tava treinando no dojo. Depois que o Jiro humilhou ele decidiu treinar. Ele tá dando soco em saco de areia. Então ele ficou lá refletindo e decidiu que vai peitar o Piccolo pra provar que é fodão. A cidade já tava em choque, porque sabiam que o homem das cavernas tinha fugido. Então beleza, o filho do Orochi reuniu a galera dele em um dojo e o Piccolo virou o alvo da galera, né, meu parceiro? Tá literalmente todo mundo mesmo querendo quebrar esse cara pré-histórico na base do soco. O problema é que ninguém consegue, ele é forte demais. Então fechou, o filho do Orochi vai colocar toda a galera do dojo nas ruas pra poder procurar ele. Todo mundo vai na captura do maluco. E assim que anoiteceu, o Piccolo foi direto pra uma boate. E pra tu ter uma ideia, o segurança tava cobrando a entrada dele. Ele já até ia entrar pra dentro, só que o filho do Orochi finalmente encontrou ele. E mano, ele tá treinando. Todo dia ele tá treinando, tá fazendo até hora extra. Ele já tava preparado pra aquele momento. O pai dele já passou a cal pra ele. O pai dele sabe que ele não tem chance nenhuma contra o Piccolo. Pra mostrar como ele é fodão, ele quebrou um pedaço de pau no meio. E eu achei essa cena meio paia, porque ele tentou intimidar o segurança quebrando um pedaço de pau. Eu achei uma parada muito nada a ver. Então ele chamou o Piccolo pro rolê, mas chegou o cara mais foda do anime, o Sr. Hanayama. E ele chegou trajado no terno dele de $1 bilhão. Esse cara é brabo, mano. Eu queria ver uma luta do Yujiro contra ele, porque esse é foda de verdade. Rola uma briga de um simples figurante lá, a faca sai voando em direção à mão do Piccolo e o Katsumi peitou ele no braço de ferro. E no meio da mão dos dois tinha uma faca. Esse cara consegue mesmo, mano, se equiparar a mesma força dele, a faca até quebrou. Então o Piccolo deu um soco na força dele que jogou ele pra longe, mas calma que não foi nada. O segurança dele tentou atacar o Piccolo, mas o braço dele foi quebrado igual um pedaço de graveto. Essa cena deu agonia, meu parceiro, que bagulho bizarro. E assim que ele ia embora, outros caras tentou atacar ele, mas não adianta. Foi só uma lapada no pé do ouvido que ele já foi pro chão. Mas relaxa, o Hanayama se levantou e agora vai começar a briga de gente grande. O Piccolo ataca ele e foi aí que ele percebeu que esse cara é forte demais. Quando o Piccolo olhou pra ele sentiu como se estivesse enfrentando um Triceratops. Ele tinha a mesma força que as criaturas ancestrais do passado. E mesmo sendo um homem pequeno, a força dele se equiparava. Aqui eu arrepiei, meu filho. O Hanayama colocou o Piccolo contra a parede e empurrou ele pra trás como se ele não fosse nada. Nem os dinossauros do passado se comparavam a ele. Esse cara é um cara digno de lutar com todas as forças que ele tem. Mas ele não tá afim de lutar. Foi nessa hora que o Baki chegou e agora sim vai começar o que a gente tava esperando. Baki Hama contra Piccolo. O Baki acha que esse homem das cavernas é lindo demais.
demais. Ele tem um corpo perfeito para o propósito de lutar. Aos olhos de Baki, nada no mundo seria mais bonito do que isso. O Baki se sentiu pressionado. Tava todo mundo esperando ele sair na mão e sem massagem. Eu queria ver os dois bolando no chão aí mesmo, um esmurrando a cara do outro. O Baki só queria ver ele de pertinho, então ele esticou o punho pra tocar na mão do Baki e adivinha? Ele usou a mesma técnica do Yujiro. O cara dominou o Aikido em domínio completo só de ter visto o Yujiro usar a técnica uma única vez. Agora o sangue Rama ferveu. Ele deu um chutaço na cara do Piccolo, mas na verdade ele fez isso no impulso. O Piccolo deu uma risadinha e mandou o Baki seguir ele. E os dois foram embora, o cara vazou, meu filho. O Katsumi colocou todo mundo na rua pra ir atrás dele. E ninguém conseguiu pegar ele, tá complicada essa situação. Mas o próprio Katsumi sabe que não tem força pra vencer o Piccolo, então tá suave. Deixa na mão do Baki mesmo que o Baki se vira. Então o Piccolo levou o Baki lá pra aquela arena de duelo e vai ter rinha de homem sem camisa. O Baki tá empolgadaço. Ele já tira o casaco pra começar o combate e no momento em que o Baki tava de conversinha fiada, o Piccolo enfiou um chute no pé do estômago dele que mandou ele lá pra arquibancada. Então ele começou a fazer uma dança esquisitaça. Essa é a dança da vitória. No passado e no presente, a comemoração da vitória é igual, todo mundo levanta a mão pra cima. O Katsumi tava se preparando lá no dojo, plantando bananeira só com os polegares pra ficar fortão. Ele tá se preparando porque já já ele vai enfrentar o mais forte. É mais fácil ele enfrentar um touro do que enfrentar o Piccolo. Nessa hora chegou o Ritsu com uma perna de pau pirata e eu falei pra você, mano, esses caras tão virando pirata aos poucos. Tava faltando alguém perder o braço pra fazer parte do trio monstro. E o Katsumi tá com sangue fervendo pra se vingar. Ele vai enfrentar um cara pré-histórico com o karatê dele. E se o cara ter uma arma, hein? Nem arma adianta não, fião. E agora vai começar uma parada histórica aqui. Vão juntar o Kung Fu com o karatê pra criar um estilo totalmente único. Um estilo que vai poder sim bater de frente contra o Neandertal do Piccolo. Então tá combinado. Eles vão unir dois estilos. 4.000 anos de história do Kung Fu com mais 500 anos de história do karatê. O Katsumi mudou. No episódio 6, o Baki tava com a marca do pé do Piccolo no meio do peito. Pensa na lapada violenta que esse cara tomou. E o Jiro tá muito puto, mano. Ele tá puto porque o Baki tomou uma sova. O filho dele apanhou, né, velho? E ele tá louco pra bater em o velho. A verdade é que o Jiro é uma piada. O cara é todo engraçadão, ele se faz de durão. Mas eu não tiro o mérito dele porque ele realmente é foda. Mas graças a esse chute que o Baki tomou, ele conseguiu mensurar a força dele. E agora ele vai se preparar pra lutar contra esse primata. Se ele vencer o Piccolo, ele vai estar mais próximo de enfrentar o pai dele. Então fechou. O Katsumi tá lá treinando junto com o Ritsu. E eles estão vendo uma forma de acelerar os golpes. Eles querem criar um golpe que ultrapassa a velocidade do som. Os caras dão um soco que vai acelerando do dedo do pé até o dedo mindinho da mão. Cê tá é doido. E só tem um cara que pode alcançar essa técnica e você já conhece ele. Depois disso mostrou o Piccolo dormindo no cimento porque sim, ele só consegue dormir em coisas extremamente duras e potentes porque o cara é grosso. Você acha mesmo que ele consegue dormir no macio? Não, mano, o cara dorme em cima de prego. O cara dorme em cima de ponta de faca. O cara dorme em cima do concreto. E agora ele tá aí descansando parecendo um anjinho. Esse lugar virou a casinha dele, é um lugar muito confortável. Do nada ele já estendeu a mão pra cima e se levantou. Ele realmente é um monstro. Olha que fofo ele bocejando. Mas aí o velho mandou ele dormir de novo que logo o jantar vai estar pronto. Ele escutou perfeitamente e até entendeu e voltou pro seu sono de princesa. Enquanto isso o Baki tava escondendo o jornal nas mãos. Isso daí que é o treinamento dele. Ele esconde o jornal inteiro na palma da mão dele. Depois disso, o Seisu e o Katsumi ficaram estudando tiros de bala pra ver qual que é a velocidade do som. Mas existe uma ferramenta que consegue alcançar a velocidade do som só com a força humana, que é o chicote, mano. É por isso que chicotada no lombo dói pra caramba. Ele dá uma chicotada lá e assim que eles viram no vídeo, eles perceberam que é aquela onda de choque que mostra que o chicote passou da velocidade do som. E agora eu quero ver como é que eles vão aplicar isso. Ele fica em posição e o objetivo dele é fazer cada junta do corpo torcer mais que 100 km por hora. Mas o número de articulações é muito pouca. Ele vai ter que usar até a articulação da coluna. Então ele dá um soco lá e consegue ultrapassar a velocidade do som. Esse cara é foda demais, mas mesmo assim, isso não é o suficiente pra vencer o Piccolo. Eles ficaram o dia todo treinando lá, até que contou a história de um homem japonês que viajou pra China e desceu o sacode em todos os chineses. Esse daí é o Doppo Orochi. Quando ele voltou pro Japão, ele comprou uma criança. Essa criança é o Katsumi, que virou o filho do Orochi. Nem pra sair do saco do pai dele ele serve. Enquanto os caras tava aí treinando, tentando criar um golpe mais rápido que o som, o velho do Kaku caiu, chegou lá e ninguém viu ele chegando. Esse velho aí é foda, mano, peitou o Yujiro na tora. E detalhe, o velho escutou tudo que eles estavam conversando e viu eles treinando esse tempo todo. Esse velho tem 146 anos, é o velho mais forte do mundo. Pra esse velho, esse golpe aí não é nada demais. É só um golpe besta que não serviu pra nada. Do nada, o velho dá um golpe em uma casca de ovo e o golpe foi na velocidade da luz e cortou só a ponta da casca. Então o Katsumi ficou treinando pra aprimorar o golpe do velhão. O velho imagina que tem milhares de articulações no braço. Eu só não sei como que a imaginação vai ajudar esse cara. Então ele tenta aumentar as juntas do corpo só na base da imaginação, mas as explicações de Baki são tão incríveis que o anime faz a gente acreditar que isso realmente é possível. Porque os animais evoluíram pra se adaptar, e ele também pode evoluir. Então ele imaginou milhares de articulações no braço dele, e ele conseguiu replicar o golpe na casca do ovo. Nesse exato momento, o velho tava lá batendo um rango junto com o pai dele. Eles estão conversando sobre o Katsumi,
homem e sobre como ele evoluiu pra caceta. Nesse exato momento, o velho acredita que ele já tenha superado muito a técnica dele. Nessa mesma hora, ele começou a preparar pra dar o golpe final. A técnica dele já tá muito avançada. Ele vai transformar o braço dele em um verdadeiro chicote. Sem pressão, mano, o esqueleto do cara mudou, ficou totalmente diferente. Então ele dá um soco que explodiu todas as janelas do prédio. A velocidade do som ultrapassou a velocidade Mach mais de 20 vezes. E agora sim, ele dominou a técnica. Digamos que agora sim ele tá preparado pra vencer o Pickle. E sim, mano, vai rolar um combate muito épico entre esse cara e entre o homem primitivo do período Cretáceo. O Baki que tava lá na casa do chapéu escutou o som do soco do cara, pra você ter uma ideia de que o cara realmente tá potente. E o Baki também tá aí treinando. O Baki já dá um salto mortal e começa a usar as suas técnicas de boxe sombra. O oponente dele tá chegando. E ele começa a imaginar um Tiranossauro Rex na frente dele. O episódio 7 já começa com Katsumi correndo. Ele tá dando aquela aquecida nas pernas pra lutar contra o mais forte da atualidade. Olha o tamanho do homem correndo de mochilinha nas costas. Eu quero ver esses caras saindo na mão, saindo na porrada, eu quero ver a pancadaria. E a luta tá pra começar e o Katsumi tá se preparando. Eles vão lutar em um estádio de beisebol. E eu acho que é muita loucura ele querer enfrentar o Homem das Cavernas. Até porque o Homem das Cavernas colocou o Yujiro contra a parede. Então o Katsumi se encontrou com a mãe dele e essa coroa é macetável, hein, mano. Mó boca de caçapa do caramba. Ô, véi, vamos respeitar a mãe dos outros aí, né, cara? Olha as coisas que vocês falam, mano. E beleza, ele dá um abraço na mãe dele e pra mim isso meio que é um abraço de despedida. Até porque, né, meu filho, eu acho meio difícil ele sobreviver nessa luta. Então a mãe dele vazou, foi-te embora pra casa pra não ver o filho dela apanhando e uma outra mulher apareceu lá. Essa mulher é a mãe biológica dele. Ele tem duas mães e essa daí é macetável também. Ó, mano, respeito com a mãe dos outros aí, vocês estão maluco? O Dopporoshi só adotou Katsumi porque ele sabia virar uns mortal. Ele fazia umas acrobacias meio perigosa. E o pai dele, mano, foi de vala lá no zoológico. O leão passou o sabugo nele. Então ele foi criado por um lutador e agora virou um lutador. E a mãe dele, coitada, ainda tá trabalhando no circo. Esse negócio de trabalhar em circo é uma tristeza sem fim. Ele abraçou a mãe biológica dele também e pra mim isso também pareceu ser uma despedida. Ele vestiu seu kimono de karateka e agora tá na hora do pau, tá na hora do combate. No meio do caminho, o Baki tava todo arrebentado, ele tava todo quebrado. Tava assim porque lutou contra um dinossauro imaginário. O Baki se machuca sozinho. Ele se encontrou também com o pai dele, o Dopporoshi, e bora pro combate. Vai começar uma das lutas mais aguardadas dessa temporada. E assim que ele pisou na arena, o Ki até subiu. Então o narrador explicou um pouco do karatê lá. E o estádio, mano, tava lotado, lotadaço. Um monte de gente veio ver ele apanhar, coitado. Ele ficou até arrepiado. Pode ver que os pelos do corpo dele até levantou. E o que importa é que ele tá pronto pro combate, ele tá preparado. Ele então caminhou naquela grama verdinha no estádio, até que o adversário dele apareceu e já foi pra cima dele. Ele desceu uma sequência de porrada no Pickle. E nesse simples milésimo de segundo, ele atingiu 5 pontos vitais do Pickle. Depois ele deu um chute no meio do saco, mano, joelhada no queixo. O Katsumi tá muito forte, quem diria? O Pickle dá aquela risadinha marota e nenhum desses ataques causou nenhum dano no Pickle, meu filho. Esse cara tá com uma defesa muito elevada. O Pickle dá um chute nele e ele até defendeu, mas foi jogado do outro lado do estádio. Isso é pra ele sentir a pressão do golpe do macaco louco. Ele se levantou e a luta não pode acabar assim. Ele começou a imaginar o esqueleto dele cheio de divisões ósseas. Mas do outro lado do campo, o Pickle tava morrendo de fome, tá na hora da janta. Mostrou um pouco do passado do Pickle, ele só devorava os inimigos mais poderosos. O cara deu um mata-leão e um T-Rex, e agora acabou a brincadeira. O Pickle fez uma postura que é idêntica do Yujiro Hama. Agora é o golpe decisivo, mano. O Katsumi preparou o golpe e ele foi pra cima, e deu um soco no Pickle na velocidade Mach 20. O mesmo golpe da cauda de um Tiranossauro Rex que rompe completamente a barreira do som. Aqui eu arrepiei, meu filho. O Pickle caiu de joelho no chão e pela primeira vez ele sentiu a potência da mãozada de um caboclo no meio dos peitos dele. Alguma coisa com o peso da cauda de um Tiranossauro Rex atingiu e cheio o útero dele. Só que a mão do Katsumi também foi pra casa do chapéu. O golpe que ele deu causou mais dano nele do que no próprio Pickle. Ele deu um chute na cara do Pickle e depois deu uma borrachada, mano. Pique é aquelas borrachadas que você toma da polícia na rua, tá ligado, né? Então a vitória é do Katsumi, né? Já que o Pickle foi pro chão. O Katsumi tá com as mãos e os pés tudo ferrado. Eu só sei que ele já caiu de joelho e o Albert Einstein veio explicar como que funciona a anatomia do corpo do Pickle. Ele explica que o golpe do Katsumi ultrapassou a velocidade do som e por isso as mãos e os pés dele quebraram. Só que o Pickle já tá se recuperando. Ele já deu aquele sorrisinho maligno de novo. E aqui a gente tem um Katsumi todo fudido e o Pickle que tá bem de boa. Quem atacou tá de joelho e quem foi atacado tá de pé. Esse Pickle é muito roubado. Eu não sei pra que dar tanto poder assim pra um personagem. Esses artistas marciais são fortes, mas todos eles não estão nem perto de vencer o Pickle, mano. O Pickle tá acostumado a descer cacete em dinossauro. Você quer comparar um T-Rex com um karateka, mano? Nada a ver, né? O Pickle então se posiciona pra dar seu ataque supremo e você tá ligado no golpe, né? Aquela investida que manda o cara direto pro colo do tinhoso. Só que o Katsumi ainda não usou seu poder total. Ele tava aguardando o último golpe pro momento final. Ele ainda
tem uma carta na manga. Mano, só sei que o Piccolo deu investida pra cima dele, então ele decidiu que vai ter um contra-ataque contra o Piccolo perfeito. Então, mano, é aqui que a gente consegue ver a evolução do Katsumi. Ele dá uma outra borrachada no Piccolo que jogou ele pra longe, meu parceiro. Esse golpe foi o golpe da chicotada. Ele deu um golpe tão violento no Piccolo que ele percebeu que o braço dele não é um chicote, o braço dele tem osso normal. Essa cena que eu não vou nem mostrar, porque realmente, mano, o cara ficou com os ossos tudo pra fora. Mas graças a esse golpe, ele conseguiu vencer. Ele estendeu o braço da vitória e sim, mano, o Katsumi venceu o Piccolo. Será mesmo que ele venceu? Será mesmo? Eu não sei não, hein? Só sei que a plateia inteira tinha ido ao delírio. Com certeza toda essa felicidade que ele tá sentindo vai passar, mano. O Piccolo se virou pro lado como se nada tivesse acontecido, porque na verdade ele tinha pegado no sono. Ele não tinha vencido a luta, ele só caiu no sono mesmo. A plateia acha que ele ganhou a luta, mas ele não ganhou, foi bosta. Dá pra ver que ele tá muito triste. O Piccolo só dormiu porque o inimigo é fraco demais. Aí o Piccolo começou a chorar, porque ele sempre chora quando vai devorar alguém, porque é quando ele se despede da presa. Daí o Piccolo acordou e se levantou. No episódio 8, todo mundo já tava com um brioco que não passava nem Wi-Fi. O Katsumi se divertiu um pouquinho, mas agora tá na hora do almoço. O Piccolo simplesmente arrancou o braço do maluco no dente. E essa cena aqui, meu patrão, essa cena é bizarra. O Piccolo com o braço do maluco na boca como se fosse um cachorro com osso. Então beleza, o Katsumi foi de comes, caiu no chão que nem bosta. E com isso a gente concluiu o time dos piratas. Eu falei que eu ia perder o braço e você não confiou no que eu falei, agora tá aí. Isso é a prova de que eu tô certo. Então o velho estendeu a mão e vários atiradores já apontaram as armas exclusivas do exército pra cima do Piccolo. Só que o próprio pai do Katsumi ficou muito puto. Isso é envergonhar a honra do filho dele. Tudo isso é só para não pagar a pensão, hein, mano. Vai deixar o próprio filho ser rangado ao vivo, uma multidão inteira assistindo. Mas o Piccolo simplesmente se ajoelhou no chão e começou a fazer uma oração. Então o narrador explica que em todas as eras, todo mundo sempre juntava as palmas das mãos. E foi isso que o Piccolo fez. Eu acho que ele tava orando pelo motivo do cara ter ficado cotoco, né? Isso só mostrou o quanto o Piccolo era humano. Ele teve piedade do inimigo. E de novo, ele deu um mata-leão e um T-Rex. A vida inteira do Piccolo sempre foi assim, lutar para sobreviver e conseguir o rango de cada dia. Tá ligado aquele ditado de matar um leão por dia? O Piccolo literalmente fazia isso. O Piccolo batalhou contra os seres mais fortes do mundo. E hoje ele enfrentou um inimigo pequenininho que parecia um pernilongo. Um ser pequeno, fraco, sem presa, sem veneno. Mas o Piccolo sentiu a borrachada de qualidade. Os golpes dele doeu, hein, mano. Os golpes do Katsumi se igualavam com os golpes dos dinossauros. Mas dessa vez ele decidiu poupar a vida do Katsumi. O coitado só tava esperando ser rangado. Mas o Piccolo percebeu que ele ganhou uma grande arma com muito esforço. Pra você ter uma ideia que o Homem das Cavernas, mano, conseguiu sentir respeito por um adversário. Isso foi incrível demais. E pela primeira vez, ele decidiu se retirar com o estômago vazio, porque ele tava satisfeito mentalmente. Então os caras foram lá com a maca retirar o corpo do Katsumi e do nada, todos os espectadores sumiram num passe de mágica. Todos os 55 mil membros do Shin Shinkai. Na verdade, todos eles se ajoelharam. Eles não suportaram olhar de cima pro seu respeitado líder. Pra você ver, mano, o Yujiro tirou o cara como se ele fosse um bostão. E ele ganhou tanto poder que colocou respeito em todo mundo. Isso foi insano demais, meu parceiro. Só que agora o Baki tá se tremendo todo de nervoso. O Baki tá muito pistolado. Mas relaxa que o Baki vai se vingar desse marmanja aí. O pai dele sem olho, o filho sem um braço, o Hetsu sem uma perna. Já formaram um trio monstro aí. Todo mundo agora sente respeito pelo Katsumi. Mas o Piccolo, mano, o Piccolo tava lá gritando que nem um maluco. E o corpo dele tá ileso. Mas essa foi a luta mais difícil da vida dele. Depois disso, o Hetsu foi lá tomar um chá chinês, porque ele é enjoado mesmo. Ele se encontrou com o Katsumi que tava sem o braço. Nada de bronha, nunca mais, né? Só falta substituir esse braço agora por uma mão de gancho. Será que um dia eles vão encontrar o One Piece? O Hetsu tá com inveja do Katsumi agora só porque ele ficou boladão. Mas o cara também treinou, né, fião? Não é só um que fala, não. E depois de muita enrolação nesse hospital, o Baki chegou com umas flores pra dar pro Katsumi. É como se ele tivesse morrido mesmo. E mesmo tendo perdido um braço, ele tá feliz porque essa foi a melhor luta da vida dele. O Baki tira as rosas do buquê e aperta todas as pétalas. E tirou uma gota das pétalas. E toca no rosto dele, mano. Que fofo. Ele vai se vingar. Depois disso apareceu o Yujiro Hama andando em linha reta. E ele só anda em linha reta, filhão. O Yujiro andando é como se fosse uma jovem impala que se depara com um guepardo. Ela fica congelada, né? Sem reação, não consegue se mover. É dessa maneira que todo mundo ficou congelado na presença do ogro. O Yujiro então se encontrou com o Dopporochi, que chamou ele pra ir em um bar dar uma relaxada. E agora chegou a cena mais foda e épica do anime. Eles ficaram lá batendo um papo. E o Yujiro reconheceu a força do Katsumi, mano. Foi que o barman colocou uma bebida pro Yujiro. O Yujiro deu um golpe na mesa e a taça parou na boca dele. Ele tomou tudo numa golada só. O cabelo dele começou a se mexer num passe de mágica e o Yujiro pediu uma garrafa de uísque de 10 anos. Ele arrancou a tampa da garrafa, virou tudo em uma caneca e ele bebeu a garrafa de uísque inteira numa golada só. Esse Yujiro é muito exibido, né, cara? Pensa num cara exibido. É uma criança grande. Daí o Yujiro pegou aquele cigarrão derby, acendeu um fósforo e ele fumou o cigarro todo em uma única tragada. Daí ele assoprou a fumaça toda na cara do barman, mano. Pra que isso? Que cara exibido do caramba. Eles começaram a falar sobre o Piccolo,
que foi revivido na Era Moderna. O Dope então começou a fazer uns cálculos muito loucos lá. Eu não vou nem tentar explicar esse cálculo que ele tá fazendo, porque nem tem necessidade. É só encheção de linguiça isso aqui. Depois, os dois saíram na calada da noite andando juntinhos. Mas para resumir os cálculos que ele fez, ele acredita que Deus deu a chance deles decidirem quem é o homem mais forte da história de uma vez por todas. Enquanto isso, o Bak tava treinando, tava suando e meu filho, ele não consegue criar uma imagem do Piccolo na frente dele. Ele realmente é um lutador insanamente cabuloso. Mesmo vendo todas as armas que o Piccolo tem, ele não consegue imaginar nenhum vislumbre dele vindo pro ataque. Foi que o Hetsu chegou lá onde o Bak tava treinando. Essa daqui é a fábrica de monstros dele, um buraco no meio do chão. O próximo adversário do Piccolo vai ser o Bak. Nessa hora o Bak começou a coringar e ele começou a enlouquecer. O Bak tá numa frenesia louca de batalha. Finalmente ele vai poder cair no soco com um cara que é absurdamente poderoso. Ele tá cheio de vontade de sair bolando no chão com aquele maluco. Amanhã bem cedo mesmo, o Bak vai lá cair no soco com o Piccolo. E o próprio Hetsu olhou pro Bak agora e viu o Yujira Hama no Bak. É como se ele estivesse falando com o próprio ogro. Mas nessa hora que eles estavam conversando, o Jack já tinha ido lá pra cair na mão com o Homo erectus. No episódio 9, o Jack já tinha ido lá pra cair na porrada com o Piccolo e ele tava sem camisa na cena, mas ainda assim o anime mostrou ele tirando a camisa. Como assim, velho? Erro de gravação nessa porra. Se prepara, mano, porque vai começar a luta mais bizarra de todos os tempos. Você nunca viu uma luta tão bizarra quanto essa daqui. Agora vai ser Piccolo contra Jack Hama. Esse Jack Hama é o novo brinquedo incrível que tinha chegado. O Jack já enfia um socão na força do Piccolo e pra ele isso é novidade. Ninguém nunca foi pra cima dele de um jeito feroz assim. Isso fez ele se lembrar dos monstros do passado. Todo mundo faz o Piccolo se lembrar dos dinossauros, né? O esqueleto do Piccolo é diferente de um esqueleto normal, por isso ele nunca sofre nocaute. Mas o Jack tá interessado mesmo é nos dentes dele. E agora o Jack tá pronto pra ver quem é que tem a mordida mais potente. A batalha agora vai ser na mordida. Já imaginou como que vai ser essa luta, né? Quem será que tem a mordida mais poderosa? Se casar uma graninha, eu aposto 50 no Piccolo. Só sei que, mano, o Jack foi pra cima do Piccolo e o Piccolo foi pra cima do Jack. E os caras deram um beijão. Sim, mano. Pensa numa cena bizarra, meu nobre. Lá ele. Eu acho que o ator de Bak é meio coisado. Eu acho que ele é meio negociado. Nada contra, mano, mas essa temporada tá muito lá ele. Os caras tão aí dando aquela beijoca de estralar os lábios. Então o velho fofoqueiro já passou a cal pro Bak e dedurou o irmão dele. O velho ainda contou que os dois estavam se pegando lá. Mano, o Bak ficou muito puto, meu parceiro. Eu só sei que o Piccolo suspendeu o Jack pra cima, deu uma girada e arrancou toda a mandíbula do Jack. Mano, isso é humilhante. O Jack já ficou com a cara só o esqueletão pra fora. Isso aqui deu uma agonia do caramba. Mas se você pensa que a luta acabou, ela só tá começando. O Jack deu uma risada de quem já tinha dado a melhor beijoca da vida dele. Então foi nessa daí que ele deu um gancho no meio do queixo do Piccolo e o soco mandou o Piccolo pros ares que nem um boneco de pano. Mas o maxilar do Piccolo é diferenciado. Mesmo com um gancho desse, ele não conseguiu nem tremer o cérebro dele. O Piccolo já ficou na postura do ataque mais perigoso que ele tem. É a pose de luta que ele usa pra derrubar Triceratops na cabeçada. E agora ele vai usar contra o Jack. As veias do cérebro do Jack tá até saltando pra fora. E assim que o Bak e o Hetsu chegaram pra ver a luta, o Piccolo já tinha atacado. E o Jack jogou o Piccolo lá pra cima da arquibancada, mano. O Piccolo voou por 20 metros, mas já tava levantando. Era tarde demais, meu parceiro. O Jack então segurou ele pela cabeça e começou a bater nas coisas. Depois arremessou ele lá pra arena de luta de novo. O Jack, mano, sentou um chutaço no pé do ouvido dele que, meu parceiro, o mosquito vai chiar a noite toda. Então ele começou a pisar na garganta do Piccolo. E o objetivo do Jack é ser o homem mais forte do mundo. E o que ele fez, mano, é surreal. Isso eu não posso nem falar aqui. Mas ele fez muita coisa doida pra obter força. O Jack já morde a orelha do Piccolo e sim, mano, ele arrancou a orelha dele fora. A mordida do Jack realmente é cabulosa, hein? É a primeira vez que ele pega um pedaço do seu corpo na própria mão. E agora, meu parceiro, agora o chicote vai estralar, hein? Ele já entra naquele modo Super Saiyajin e agora ele entrou no modo com ódio. E assim que o Jack atacou ele, o golpe não acertou, mas ficou uma nuvem de poeira atrás dele. De novo o Jack tenta atacar e de novo ele errou o golpe. E agora ele ficou assustado, mano. O Piccolo tá usando uma técnica do período Cretáceo. A técnica pra bater Tiranossauro Rex, filhão. E assim que ele dá um soco, o Piccolo se esquiva. Ele pega impulso na parede e volta. Tudo isso em uma velocidade que o Jack não conseguiu ver na frente dele. E o Jack tá na pior. Se ele sobreviver aí vai ser por sorte mesmo. O Jack dá um socaço na cara dele, mas o Piccolo foi pra cima dessa vez, mano. Sequência cabulosa. O Piccolo deu uma sequência tão sinistra nele que deixou o Jack em coma. E novamente o Homo erectus fez a dança da vitória. E a luta acabou. O Jack tá puxando um ronco agora. Mas o Piccolo chorou. Isso significa que tá na hora da refeição. Ele já partiu pra cima do Jack, mas assim que ele chegou perto pra devorar ele, o Piccolo sentiu medo. É como se o Jack fosse um bicho venenoso. E de fato é mesmo. Quem tá ligado, tá ligado. Veneno é o que não falta no corpo desse cara. O Piccolo se lembrou de uma vez que ele comeu uma vespa venenosa. Essa sensação era pior que a sensação da dor. Ele ficou muito doidão. O bicho era venenoso, né? Ele sobreviveu por sorte. E o Jack era como se fosse as vespas venenosas do passado. E assim que o velho se aproximou do Jack e tocou no corpo dele, o Jack reagiu sozinho, dando um ataque tipo um telefone. Ele ia enfiar 2 dedos dentro do ouvido
medo do inimigo. Mesmo inconsciente, o Jack ainda poderia dar o foda-se mais épico da história. O episódio 10 já começa com o Jack todo arrebentado na maca, acabou de tomar um pau do Pickle, né meu parceiro? O cara tá todo enfaixado, perdeu metade da cara pra ficar esperto. E foi aí que o médico foi lá trocar uma ideia com a velharada. Até o médico do anime é marombado, mas tá suavão. Ele vai ficar cheio de cicatriz, mas vai ficar bem. E agora estão debatendo sobre aquele golpe esquisito que ele fez, isso é normal. Quando um ser humano perde a vida, ele ainda pode se mover. O corpo humano dá espasmo, né? É meio que uma memória muscular. Eles contam uma história lá sobre um soldado que teve a cabeça arrancada e o cara pegou a própria cabeça e correu, mano. Mesmo sem a cabeça, e essa história é real. Do nada, o Jack acordou da maca e o Jack tá puto, né? Ele apanhou, né meu parceiro? Só sei que as médicas vieram avisar que o paciente Jack tinha se espirulitado. Ele voltou lá pra trocar uma ideia com o Pickle e já chegou metendo o pé na cara dele. Era só sequência de porradão, mano. O Jack tava muito louco. O Jack deu uma sequência de golpe tão violenta no Pickle que ele começou a correr de medo. Ele nem tinha se machucado muito, porque você tá ligado que ele lutava contra dinossauro, né fião? Mas se os golpes do Jack não eram tão fortes assim, por que então que ele tava fugindo? Não era uma questão de força ou potência, né mano? O Pickle nunca viu ninguém como esse homem, um homem que não morre depois que é morto. Todos os dinossauros que ele enfrentou no passado tombaram e nunca mais voltaram, mas o Jack é diferente, né? O Jack é muito brabo, né fião? Não é à toa que ele tomou um negócio diferenciado pra ficar fodão, pra ficar fortão. Daí o Pickle saiu correndo tanto que já tava quase chegando na Bahia de tanto que correu. Só que o medo dele não ia durar pra sempre. Ele parou no meio do caminho e já começou a ranger os dentes de raiva. Então ele ficou muito louco e de novo foi pra cima do Jack. Foi uma sequência tão cabulosa de porrada que o Jack virou um spinner, virou uma Beyblade e saiu rodopiando com um socaço que tomou no meio da fonte. E depois torceu o pescoço no chão e ficou só o pó da rabiola. Mano, o Jack apanhou 2 vezes no mesmo dia, que vergonha, hein? O cara já tá até banguelo porque o Pickle arrancou os dentes dele tudo. Agora ele só tem dente pra abrir garrafa. Então ele acordou de novo e como ele é meio lelé da cuca, ele decidiu que ia peitar o monstrão de novo. Só que no meio do caminho ele já se trombou com o Baki. O Jack tá achando que o Pickle ficou com dó de acabar com ele. É por isso que o Jack tá se sentindo humilhado. Olha isso, mano. A boca do Jack tá só a caçapa. O Pickle carregou o Jack pro topo de um prédio e depois pendurou ele num mastro de ferro que era pra devorar mais tarde. O Pickle tava estocando a refeição pra depois. Quando o Jack ouviu isso, já era. Ele gritou de novo com aquela bocona de caçapa e desistiu da luta. Ele vai deixar a luta pra depois, lutar um outro dia. Depois disso, aquele velho fofoqueiro foi lá contar tudo o que tinha acontecido pro Yujiro. O Baki já tá lá na frente do Pickle, só esperando ele se levantar pro combate. E a pergunta que não quer calar é: será que o Baki tem chance contra o Pickle? O Pickle derrotou todos os guerreiros mais fortes da Terra, mas o Yujiro tá bem de boa, o Yujiro tá bem confiante. O velho até cagou na fralda geriátrica. Foi que o Yujiro deu uma chamada no véu pra ele ficar esperto. O Baki tem um sangue rama correndo nas veias dele. E mesmo o Jack tendo sangue rama também, o sangue é fraco nele. É, deu pra perceber mesmo. O cara teve que tomar um monte de parada pra ficar monstrão e fica complicado. E assim que o velho perguntou pro Yujiro se ele não queria lutar contra o Pickle, ele teve que se amostrar, como sempre, né? Ele deu um golpe de karatê num pedaço de palha que tinha lá e saiu andando, muito amostrado. Daí o Baki tava sentado lá, só esperando o Pickle se levantar pro combate começar. E agora sim o Baki será o próximo. Os dois vão ficar aí se encarando até a hora certa chegar. Eles vão ficar aí respirando o mesmo ar. Só que o Baki se ligou que o Pickle precisa se alimentar. Ele vai se alimentar do Baki, né? Na real tá suave. Guardaram toneladas de carne de Tiranossauro Rex pro Pickle poder se alimentar. Então ele não vai passar fome tão cedo. O Pickle já olhou pro lado e se levantou. Ele percebeu que o rango tinha acabado de chegar. 40 kg de carne de Tiranossauro de verdade. Eu queria experimentar um bife de calango pra ver se presta. O Pickle já pegou a carne, já mandou pra dentro e ele decidiu que ia dividir com o Baki. Olha que da hora, mano. Ele e o Baki ficaram lá comendo carne crua com areia. Isso deve dar uma solitária tenebrosa no estômago. Eu quero ver depois esses caras aí tudo passando mal. Os dois então ficaram com o estômago estufado e foi aí que o Baki percebeu que o Pickle nunca vai querer lutar se tiver de barriga cheia, porque ele só luta quando vai caçar alguém. Esse Albert Einstein tá trabalhando em nanotecnologia para produzir mais carnes de dinossauro. Tudo isso pro Pickle se manter intacto e também não precisar lutar. Depois o velho foi trocar uma ideia com o Hanayama. Mano, esse velho é um telefone sem fio. Ele vai passando de pessoa em pessoa só fofocando. E esse Hanayama aí, esse cara é brabo. Pra mim a luta dele até hoje no anime foi a melhor. Eu não tô pagando sardinha pro cara não, mas o chefe da Yakuza é lendário. O Baki e o Pickle ficaram lá se encarando por meia hora, até que o Baki se levantou e foi andando em direção ao Pickle. O Baki chegou bem pertinho dele e deu um tapofo na cara dele. Isso daí foi pra deixar ele irritado mesmo. Maluco, o Pickle foi pra cima do Baki de um jeito muito medonho. Então o Pickle começou a arrastar o Baki pra trás igual um rolo compressor. Mas o Baki conseguiu tancar a empurrada. Ele fez isso de propósito, mano. O Pickle tava sossegado. Do nada, o Baki dá uma voadora de 2 pés nos peitos dele e chuta a cara dele. Se algum dia um homem das cavernas renascer, ele tá lascado. Vai aparecer gente de todo lugar do mundo pra bater nele por motivo nenhum. O Baki deu um chute giratório alto feroz que fez o Pickle desligar até o disjuntor. Ele tacou a faixa na mão, tirou o sapato, tacou faixa na perna e tirou a camisa. Agora vai ter uma trocação franca de porrada entre duas toras de músculo. O Baki dá mais um chutaço na cara dele e afunda a cara dele no chão. E fica pisando na cara dele sem parar, mano. Depois
tome mata-leão. Então o Piccolo deu um salto pra frente e pulou na direção do teto da arena de duelo. Ele se jogou de costas e vai cair de uma altura insana, 30 metros de altura, meu filho. Isso não vai acabar bem de jeito nenhum. Quando cair eu quero só escutar os ossinhos estralando. Assim que os dois foram pro chão, o Baki apagou, não aguentou tancar o Bostil. Na real, os dois pararam em pé, isso daqui foi de dar medo. Tá todo mundo impressionado porque o Baki conseguiu ficar de pé. E assim que o Piccolo se aproximou, a mão dele tava chegando bem pertinho. E no episódio 11, assim que o Piccolo ia tocar, ele conseguiu afastar a mão dele. Mas a verdade é que ele não tá nem conseguindo se mexer, não tá conseguindo nem respirar. O pulmão dele já foi pro saco já. É só ketchup que voa. O Baki tá em pé, mas por dentro ele tá todo podre. Ele tá se sentindo como se tivesse uma pedra em cima dele. Só que o Piccolo sabia que o Baki tava todo podre por dentro. Parece que o Baki tá bem, mas ele tava querendo mesmo é puxar um ronco pra dormir. Do nada, ele se ajoelhou e ele já ia fazer uma oração pro Baki, pra você ver que ele tava ferrado. Mas o Baki deu uma tapona na mão dele e depois deu um soco na cara dele. O Baki, mano, não tava aguentando nem falar. A luta mal começou e ele tá todo fudido. O macaco louco aí já não tá entendendo mais nada do que tá acontecendo. Ele já preparou um super soco e deu um soquinho fraquinho de nada na cara do Baki. É como se ele estivesse fazendo aquilo pra provocar ele. Basicamente o Piccolo tava chamando o Baki pra brincar. Mano, isso deixou ele muito puto, hein? O cérebro do Baki já entrou em pane. Pane no sistema, alguém me desconfigurou. O Baki então subiu até o topo da escada e pra provar que ele é homem, pra provar que ele é macho, pra provar que ele come torresmo no café da manhã, ele pulou daquela altura de novo de costas, só pra ele ficar com dano em dobro e provar que consegue derrotar o Piccolo mesmo tendo recebido dano em dobro. E agora sim o Baki acordou. Agora o gigante acordou, mano. Agora o Piccolo viu o PlayStation 2 voltar a pegar. A ilusão é usada pelos animais que querem sobreviver, mas o Baki tá fazendo isso de uma forma meio imprudente. O Baki dá um soco rápido no Piccolo e o soco mal acertou ele. Ele deu até uma voadora que mal acertou ele também. Mas a verdade é que ele foi pro chão, meu filho. Até agora, nenhum lutador conseguiu fazer o cérebro do Piccolo tremer, mas o Baki foi o primeiro que conseguiu fazer isso. O Homo erectus não tá aguentando nem ficar em pé mais. O Baki deu um soco que pega de raspão e essa técnica é uma técnica de boxe, um flash confundido com erro, que faz o corpo do cara inteiro vibrar. Só com uma camada de pele, ele deu aquela saculejada na mandíbula, que fez o cérebro do Piccolo virar um mortal. Agora cai aí, otário. Ele deve estar achando que o Baki tá fazendo mágica. É um feiticeiro que consegue controlar o chão e meter o chão na cara dele. O cara suportou golpes dos seres mais absurdos do planeta. Ele foi desafiado também por vários e vários lutadores, mas pela primeira vez ele foi jogado contra o chão. Nem o Brachiosauro conseguia mover o chão, mas o Baki conseguiu. Feiticeiro demais. Mas o Baki ainda não se recuperou do choque da queda. Ele não consegue atacar de frente. Ele foi andando em direção ao Piccolo e ele tá pronto pra fazer uma loucura. O cara percebeu que o Baki é um verdadeiro gênio. O Baki deu uma tapona no meio das costas do Piccolo e ele sentiu dor pra caramba, meu filho. Tomou uma tapa que ficou só o vergão nas costas pra ficar esperto. Isso daí se chama chicote. É o golpe que afeta toda a humanidade, desde o Yujiro até uma criança. É um golpe que não atinge o músculo e sim a pele. Então ele tá sentindo aquela estralada de qualidade. Quando alguém toma um tapa, a dor pra um bebê e a dor pra um cara musculoso é sentido da mesma forma. O jeito como o Baki explica essas coisas é surreal. Eu tô acreditando demais nessa explicação aí. Depois de encher a cara do Piccolo de tapa, ele já ficou em uma pose defensiva. É a primeira vez que ele sente essa chulipa de qualidade na pele dele. Mas isso não é o suficiente pra vencer ele, né? Ele já entra naquela pose mortal pra dar aquele impulso violento, aquela investida que ninguém tancou até agora, e o Baki já faz um movimento diferenciado. Ele entra na posição do tigre, uma arte marcial chinesa, filhão. Daí ele faz outro movimento e entra na pose da águia, depois na pose do louvo a Deus, do macaco e do urso. Várias formas de animais diferentes, mas esses animais pro Piccolo não é nada. Então o Baki dá uma respirada, estende os braços pra fazer a Genkidama e já entra na posição do Triceratops. Aí o Piccolo ficou bem loucão das ideias, hein? O Piccolo já se lembrou na hora. Não acabou as poses. O Baki faz a posição do Pterodátilo, depois o T-Rex. O macaco louco ficou loucão. O feiticeiro que controla o solo também consegue se transformar. Então o Baki juntou todos os monstros em um só. No episódio 12, o Piccolo já tava com um brioco que não passava nem Wi-Fi. Dentes de um T-Rex, chifres de um Triceratops e gás de um Pterodátilo. O Baki fundiu as forças dos dinossauros mais fortes em um só. O Baki foi pra cima dele na investida e todo mundo percebeu o quanto o Baki é genial. O Baki deu uma torcida na mão do Piccolo que ele sentiu como se fosse a mordida de um Tiranossauro Rex. O Baki realmente é sinistro demais. E o Piccolo foi pro chão, filhão. Depois disso ele deu uma investida do Triceratops. Só que o Piccolo, mano, pegou impulso na parede atrás dele. Na corrida, criaram uma forma de dar uma largada com o corpo inclinado. Mas o Piccolo foi o primeiro ser a alcançar a posição totalmente na horizontal. Ele foi pra cima do Baki e uma questão de milésimos de segundo, o próprio Hetsu percebeu que o Piccolo fazia isso, pegando impulso nas coisas pra bater de frente contra os monstros mais fortes do mundo. Só que o Baki decidiu peitar o golpe, meu filho. Ele só ficou parado. Ele nem tentou se esquivar. Só que quem saiu voando foi o Piccolo. Ele saiu voando lá pra arquibancada, igual um boneco de pano. Esse Baki realmente é um feiticeiro. O Baki só deu uma chacoalhada com a mão como se estivesse espantando uma mosca. A plateia tá apavorada, meu irmão. A luta tá frenética. Só sei que o Baki sacou da bingola pra fora e começou a mijar na arena de batalha inteira. Tipo como se ele estivesse disputando um território com
Pickle. É exatamente a mesma coisa que os cachorros fazem. Agora esse lugar virou o território dele. Essa luta já passou de esquizofrenice já. O Pickle volta pra batalha e o Baki decide abandonar todos os truques que ele tem. Agora ele vai no mano a mano, como Homo sapiens erectus erectus. O Pickle deu um cascudo nele que mandou ele pro chão. O bicho ficou parecendo um avestruz com a cara enterrada. Depois tome um pisão violento, várias pisadas pra ficar esperto. Ele ficou só o candango amassado no chão e depois tome um gancho. E mesmo defendendo tá doendo, hein? De novo o Baki subiu lá na altura das luzes e até lembrou do Oliva. Imagina uma luta entre Oliva e Pickle. Ia ser na porrada, fião, sem técnica. Até o Hanayama luta sem usar truques baratos, é na porrada. Mas como será que Baki Hama vai fazer pra parar esse cara? E tome mais um chute no queixo. O Baki dá uma piruleta e o objetivo dele é vencer o pai dele, como sempre, né? O Yujiro mandou a mãe do Baki pro Vasco e ele tá louco por vingança, cê tá ligado, né? O Pickle dá vários socos e ele só vai se esquivando. O Baki foi se esquivando cada vez com menos centímetros de sobra. Parecia que ele tava dançando, tipo um toureiro. O Pickle até desanimou, ele nunca viu um cara tão rápido assim. Do nada, ele passou por dentro do Baki, meu parceiro. O Baki virou um fantasma. Ele tentou uma vez pegar uma borboleta, mas ela era muito rápida. Tem coisas que podem atravessar o seu corpo, né? E agora o Baki tá infinito, fião. Ele realmente é um feiticeiro, é um mago. As habilidades de luta atingiram um nível tão alto que ninguém dessa roda aí consegue replicar o que o Baki tá fazendo. Apelão demais, é aquilo que eu falo. Para que dar tanto poder pra um personagem? Então o Baki deu um socão no meio das bolas dele, que aí ele viu, hein? Aí ele sentiu. Pode ver que o Pickle tá com a mão tremendo. Isso é pior que bater o dedinho na quina dos móveis. Mano, essa cena deu uma agonia do caramba. Eu sei que a pancada foi tão violenta que transformou o Pickle em uma Beyblade. Ficaram uma meia hora lá batendo papo sobre bolas e papo reto, eu não quero entrar nesse assunto. Eu só acho que depois dessa luta acabou, mas quando olharam pra cara do Pickle, ele já tava se levantando. Ele tava se tremendo de nervoso. Olha o sorriso do caboclo, agora vai, hein? Finalmente ele entrou na forma final. No episódio final, o cabelo dele tava se movendo magicamente, então todas as cicatrizes do corpo dele começaram a aparecer. Isso porque ele estufou tanto os músculos que todas as marcas dele apareceram. Era a marca dos dentes dos dinossauros. Todo mundo começou a aplaudir do nada. Um monte de homem velho que parece criancinha. O Pickle reorganizou as suas juntas e entrou no modo completo de batalha. O Baki vai aceitar a amizade dele, mesmo um socando a cara do outro há mais de meia hora aí. O Pickle deu um muquetão que jogou o Baki pra longe, mesmo ele defendendo. Depois ele defendeu um soco com o pé. Ele deu um soco de cima pra baixo, mas o Baki defendeu e enfiou um chute no maxilar dele. Agora ele tá potente mesmo. Então o Baki viu na frente dele inúmeros dentes, garras e chifres. Se o Baki tá batendo de frente contra o Pickle, isso significa que ele pode vencer um dinossauro facilmente. E agora chegou o ápice da guerra. O Pickle deu um socaço nele e o tempo parou. Ele tá pensando o que vai fazer com esse golpe. E assim que acertar ele devolveu o soco no meio da fuça dele, meu filho. Depois tome mais um socaço na fuça, depois, mano, tome mais um socaço na fuça. E depois foi uma sequência violenta. Ele começou a empurrar o Pickle contra a parede. Na época do Pickle, ele era o melhor de todos. Ele ainda é o melhor, mas ele tá se sentindo acuado, mesmo o Baki sendo tão pequeno. Acabou que o Baki enfiou tanta porrada nele que eles começaram a pular de um lado pro outro na arena de batalha. Ele tá tentando fugir, mas não consegue. O Baki tá acompanhando a velocidade dele, meu nobre. Cê é doido, olha esse chutaço, velho. Eu acho que o Baki vai vencer essa luta, mano. Então ele chegou bem pertinho e estendeu o punho na frente do Pickle. Agora é uma luta de resistência. Trocação, trocação e mais trocação. É combo de pancada pra todo lado. Tá, mano, o Baki abandonou a vitória, porque ele quis vencer na força bruta, mas aí é difícil, né, mano? O problema é que no meio da disputa de força, o Pickle usou uma técnica, e ele ficou com medo de perder. Digamos que o Baki ganhou, mas quem ganhou mesmo foi o Pickle, que ficou todo envergonhado, coitado. A luta foi muito foda, e eu coloco a vitória nas costas do Baki. Ele não quis usar técnicas de artes marciais e deu nisso. Agora o adversário tá sentindo respeito pelo Baki, mano, isso foi insano. Então o Baki fugiu do hospital e foi se encontrar com o Pickle em cima de um prédio. E os dois ficaram lá, lado a lado, bateram um papo e vendo a vista da cidade. Esse final aqui foi lindo, meu parceiro, você tem que concordar comigo. Depois disso, o Yujiro Hama foi trocar uma ideia com Barack Obama. O Yujiro é uma criança grande, esse cara é muito exibido. Essa reunião é o próprios Estados Unidos se rendendo ao Yujiro. Eles vão permitir que o Yujiro faça o que quiser sem ser punido, porque os Estados Unidos tá ligado que não pode vencer ele. O Barack Obama colocou um pedaço de carvão na mesa e o Yujiro apertou o carvão com tanta força que ele conseguiu transformar em diamante. A única pessoa que eu vi fazer isso foi o Superman. Os caras lá então deram um sossega-leão no Pickle, porque eles querem congelar ele de novo. E nesse momento em que eles estavam batendo um papo furado lá, o Pickle deu uma fuga, meu parceiro, eu quero ver achar agora. Ele só jogou uma cabeça de dinossauro no meio da cidade, e isso é um presente de gratidão. Ele zombou de todo mundo e desapareceu em Tóquio. Com isso o anime acaba pra nossa tristeza, porque esse anime é bom demais. Mas já vai se inscrevendo e deixando um like aí, porque vai sair a continuação de Baki aqui nesse canal. Bora bater 100 mil likes aí, porque esse aqui deu um trabalhão, meu filho. Então é isso, meu parceiro, o vídeo fica por aqui, falou e até a próxima.